Videoaula número 11. Uma igreja autenticamente pentecostal. O texto áureo da lição encontra-se no livro segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As características que os pentecostais se baseiam para atestarem a autenticidade do seu movimento baseiam-se em 5 pontos, como já estudamos na lição 9, porém vamos dar uma reprisada. Aceitam a soberania da Bíblia Sagrada como a inspirada e inerrante Palavra de Deus, elegendo-a como infalível regra de avaliação de toda e qualquer manifestação espiritual. Segundo, mantém a pureza da sã doutrina, conforme a encontramos na Bíblia Sagrada. 3. Acreditam na atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. 4. Cumprem integralmente as demandas da grande comissão que nos deixou o Senhor Jesus e têm compromisso com a santidade e defendem o aperfeiçoamento da vida cristã através da leitura da Bíblia, da oração e do exercício da piedade na consolação do Espírito Santo. Tudo isto é bíblico? Sim. Mas basta. Os perigos de uma visão intrínseca e muito profunda. Numa sociedade pluralista, como a em que nós vivemos, é fundamental a existência de valores éticos, morais, definidos que norteiem a conduta dos cristãos, de modo que venham a oferecer um modelo de vida alternativo à sua sociedade. No meio evangélico, há diferentes propostas éticas morais, quer conscientemente elaboradas, quer não, todas querendo a aprovação dos cristãos, reivindicando serem bíblicas. Nossa responsabilidade cristã. Na linguagem bíblica, isso significa que o cristão deve amar o seu próximo, conforme registra o evangelista Mateus, no capítulo 22, versículo 39. Segundo, que cada outra pessoa, amigo ou inimigo, é nosso próximo. Em síntese, o cristão tem uma responsabilidade diante do seu próximo. E o mundo inteiro de pessoas se constituem seus vizinhos. Todos os homens são a descendência ou filhos de Deus e, portanto, são irmãos naturais, uns dos outros, feitos à imagem e à semelhança de Deus, conforme o registro do livro de Atos, capítulo 17, os versículos 26 a 28. E nesta fraternidade de pessoas criadas, Deus encarregou cada uma com uma responsabilidade pelas outras. O amor exige que sejamos os guardiães do nosso irmão. A responsabilidade para com a pessoa total. O que os cristãos às vezes não percebem é o fato de que a responsabilidade de amar as outras pessoas se estende à totalidade da pessoa. Ou seja, o homem é mais do que uma alma destinada para outro mundo, é também um corpo que vive neste mundo. E como residente desta continuidade do tempo e do espaço, o homem tem necessidades físicas e sociais que não podem ser isoladas das necessidades espirituais. A responsabilidade social pelos pobres. Lucas registra no seu livro, capítulo 14, versículos 13 e 14, a seguinte situação. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. A um homem cujo pecado era o amor ao dinheiro, Jesus disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Passagem registrada no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 22. Quando Zaqueu se converteu, disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Lucas registra no seu livro, capítulo 19, versículo 8. Que Deus tem cuidado especial com os pobres é ensinado também no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5. A responsabilidade social aos escravos e oprimidos. Os cristãos devem defender os oprimidos e os escravizados. A Bíblia não tem proibições contra a servidão voluntária, mas certamente se opõe à escravidão forçada. Russell Shedd, escritor evangélico, afirma que as leis de Israel foram instituídas por Deus, objetivando
produzir uma sociedade justa para com todos os cidadãos, independentemente de sua classe social. A leitura da lei e sua compreensão levariam a nação a entender a paixão, a justiça e a imparcialidade de Deus ao tratar com o seu povo. Esse benefício alcançaria os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os escravos, sem qualquer distinção. Todos seriam tratados com o mesmo zelo. Na criação, descobre-se que o ser humano foi tratado com deferência, tornando-se a coroa da criação. Mesmo depois da queda, o Pai demonstra estar solícito ao ser humano, pois em sua promessa, conforme registrado no livro de Gênesis capítulo 3, reside uma palavra redentiva que objetiva resgatar a humanidade e a criação. A leitura dos profetas confere idêntica perspectiva na denúncia feita por Isaías sobre o pecado do povo de Israel, que tornava o seu culto inaceitável perante Deus. Leiamos com atenção o que registra Isaías no seu livro, capítulo 1, versículo 15 a 17, Amós, no capítulo 5, nos versículos 7, 10 e 11, 15, 21 a 27, também no livro de Amós, capítulo 8, dos versículos 4 a 6. Visitando o Novo Testamento. São muitos os desafios lançados no Novo Testamento, e nele se verifica a riqueza de textos que desafiam a Igreja a agir de maneira solidária e justa diante da realidade social em que está inserida. Nosso estilo de vida, como cristãos, depende da imagem que temos de Cristo, do Cristo no qual depositamos a nossa fé. Na caminhada com Jesus pelo seu ministério, é possível perceber que todo carente tem a oportunidade de ser acolhido e abraçado. O sofrimento do ser humano sempre atraiu a atenção de Jesus. Ele não era indiferente à tragédia humana. Marcos registra em seu livro, capítulo 1, dos versículos 40 e 41. Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 14. Mateus, capítulo 14, versículo 14. Mateus 15, 32. Ele via a dor do outro e dela se compadecia. O individualismo evangélico. Tristemente ainda é possível perceber no seio das igrejas evangélicas uma postura individualista. O privativo sempre foi o que imperou na igreja. É comum perceber aquela autocelebração, uma comunidade apenas preocupada com os interesses egoístas. Esse individualismo leva a igreja a viver no isolamento, na alienação, na ausência do mundo, o mundo do qual ela foi chamada para ser, o qual foi enviada a fim de ser sal e luz. Alienação. Alienação. Alienação é definida como indiferentismo moral, político, social ou apenas intelectual. A comunidade evangélica vive alheia à realidade vigente por causa da sua miopia, que a leva a ver apenas as coisas mais próximas, aquelas que envolvem a própria igreja. Por causa de um certo sentimento de impotência diante dos desafios que têm ganhado proporções significativas. Por que a igreja no Brasil tem se distanciado do compromisso com os pobres? Primeiro motivo: mantemos atitudes egoístas e cômodas. 2. Sacralizamos a riqueza e profanamos a pobreza e o pobre. 3. Utilizamos mecanismos de seleção por exclusão. 4. Temos uma visão distorcida da criação, da queda e da redenção. 5. Reduzimos a proclamação comunitária a um apelo individualista. Onde está escondida a voz profética da igreja? A ação profética se dá quando representamos a consciência moral da nação, a voz da ira de Deus contra a iniquidade. E para sermos adversários dessas iniquidades, inimigos do mal, não temos necessidade de pertencer a nenhum partido político, nem sermos candidatos a coisa nenhuma.
Acontece que quando uma comunidade se levanta e clama contra a iniquidade existente, ela absolutamente não está fazendo política partidária, nem vestindo bandeira ideológica. Podemos estar sendo usados pelo Senhor para promovermos a sua justiça e a sua paz.